Que horas tem ali? Deve estar ao vivo. 7h20, 7h30. Ao vivo. Já está ao vivo. Vamos começar então. Então, o pessoal está entrando aí. Avisa que não vai ser possível. Avisa que não vamos conseguir passar no YouTube. Já vai avisando. Meus irmãos, nós estamos aqui para começar o culto, mas eu tenho que avisar os irmãos que ele não passará diretamente no YouTube. Vai configurar o YouTube ainda, e então vai ser gravado e depois transferido para o YouTube. E nós só estamos aguardando agora o pessoal chegando devagar aí no Face, para nós darmos início ao culto desta noite de estudo bíblico da palavra. E lembrar os irmãos que nós vamos estudar a palavra aqui e que a oração, no momento da oração, os irmãos façam suas orações em casa, junto com as suas famílias, reúnam-se e façam como se estivesse na igreja. Reúnem lá num canto com a sua família, no seu quarto, na sala, e elevem a Deus suas orações, intercedendo pelas pessoas que estão necessitadas e pela Igreja de Cristo espalhada por esse mundo afora, e que o Senhor Deus nos fortaleça a passarmos por esses momentos difíceis que estão acontecendo hoje no mundo. Portanto, meus irmãos, a oração será feita depois do estudo bíblico, e aí nós vamos orar normalmente em casa, só os familiares, cada família orando, para podermos assim dar continuidade à nossa reunião de oração, como é costume aqui na Igreja Presbiteriana. E também nós temos que levar a mensagem para os amigos, para as pessoas, mandam-lhes olharem a mensagem no Facebook, no YouTube, tente confortar os irmãos, e enfim, para que tudo seja feito conforme a palavra de Deus exige de cada um de nós. E também quero comunicar aos irmãos que nós vamos suspender os estudos de Marcos momentaneamente. Eu vou fazer uma série de estudos aqui sobre a fé, para no conforto da igreja, aquele acompanhamento que nós temos de fé junto com o nosso Deus, para podermos juntos, então, compreender melhor essa nossa relação com o Pai e não nos afastar, sabedores de que o Senhor Deus está conosco e que isso seja uma convicção na alma do crente, que seja uma certeza absoluta na alma do crente, mesmo que as coisas venham a piorar. Nós estaremos firmes com o Senhor. Nós vamos dar início ao culto dessa noite. Nós vamos fazer estudos sobre a fé. Gostaria que os irmãos acompanhassem, abrindo sua Bíblia em casa, e assim juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. E nós vamos dar início, portanto, a esse momento de culto, e eu gostaria que o irmão elevasse o seu pensamento ao Senhor Deus nesse instante, para juntos nós orarmos ao Senhor. Oremos então, amados. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, por tua bênção de termos a tua palavra em nossas mãos nesses dias difíceis. Sabedores, ó Deus, que teu Espírito Santo está confortando a tua igreja, fortalecendo a cada um de nós, e trazendo a nós, ó Deus, uma confirmação constante da tua presença no seio da tua igreja, no controle de todas as coisas,
e que isso, ó Deus, permaneça em nossos corações e que nós não possamos ser abalados, ó Deus, ou estremecidos. Que tu, Senhor Deus, confirme cada dia mais no seio da tua igreja essa bênção maravilhosa de sabermos que tu és Deus, que tu estás presente e que tu que nos ajuda e nos fará passar por este momento de tempestade e de dificuldade. Te agradecemos por tudo, Senhor, esteja abençoando as pessoas que estão doentes, pessoas, ó Deus, que precisam da tua atenção nesse momento, recuperando, curando, levantando, orientando cientistas, ó Deus, para que cheguem, Senhor Deus, a uma vacina e que tenham controle sobre todas as coisas, porque a tua vontade soberana permanece sobre nós, sobre o mundo. Te pedimos isso tudo, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro dos Hebreus, lá na palavra do capítulo 10, do versículo 32 até o capítulo 11, versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao capítulo 11, versículo 1, 2, 3. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer essa leitura e os irmãos me acompanhem neste momento. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. O escritor aos Hebreus, então, começa nos fazendo entender algumas questões importantes de algumas dificuldades que já tiveram passado e, então, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. O escritor aos Hebreus está nos fazendo lembrar algumas questões importantes com relação às dificuldades que nós passamos na vida. Nesse momento, o autor aos Hebreus ele nos faz um apelo a lembrarmos das situações difíceis que já passamos na vida. E não há crente, não há igreja, não há povo de Deus que nunca tenha passado por uma situação difícil, por algumas dificuldades, aonde ele constatou ali naquele momento de dificuldade, às vezes de doença, às vezes de falta de dinheiro, às vezes de situações diversas de familiares com filhos, momentos difíceis onde nós podemos realmente ter constatado a presença de Deus nos ajudando ali. Em perdas de entes queridos, quando nós temos aquele que amamos. Às vezes a pessoa pergunta, como é que a pessoa não conseguiu ficar atormentado, escandalizado? Porque Deus está com ele, confortando, e isso é resultado de uma comunhão com Deus. E a fé é baseada nesses princípios. A fé ela é alimentada com resposta de Deus em momentos como esses em nossas vidas. Às vezes nós queremos ter uma experiência de fé com Deus. Esse é o momento de termos uma experiência de fé com Deus. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tem colocado-nos diante de situações onde nós vamos ter que depender dEle.
Essa dependência dele parte do princípio de ter certeza de que ele atende a oração, está presente. E é interessante que nós venhamos a ter consciência, não é somente consciência, mas vivemos isso. Isso é um momento difícil, é de fato. Mas os escritores hebreus vão dizer o seguinte: lembrai-vos dos dias anteriores, que depois de iluminado, depois que passaram a compreender as escrituras, depois passaram a entender as situações que estão aos nossos lados, né? Sustentar-se grande luta e sofrimento. Né? Tem momentos que o povo hebreu, o judeu convertido, passou por várias provações, passou por várias perseguições. Por quê? Porque no momento que eles foram convertidos, houve uma perseguição muito grande. Nesse momento que ele está escrevendo a carta, esse tempo tinha passado. Já tinha passado a grande perseguição da igreja. Agora ele está escrevendo num momento de paz, num momento de tranquilidade, num momento onde não há mais conflito. É um momento de sossego da igreja. Aí ele fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias difíceis. Essa experiência que nós estamos tendo hoje, ela terá que ser lembrada no amanhã. Do mesmo jeito que hoje nós lembramos de situações passadas. Nós temos tido vitórias, nós estamos vencendo dia após dia uma batalha, uma luta no reino de Deus neste mundo. E é bom nós termos bastante convicções sobre isso. Ele diz: lembrai-vos do tempo, né? E foi sustentar-se grande luta e sofrimento. Ficaram firmes, não abandonaram, estavam firmes, todo mundo agarrado um com o outro. Vamos passar, e passaram mesmo, e Deus presente. Essa certeza de que a vitória procede de Deus, ninguém aqui vai botar na cabeça que vai passar por esse período de grande tribulação que estamos passando hoje, um período de grandes necessidades, sem fé. Não vamos. Nós precisamos da fé. E nós temos essa fé. Porque assim que você foi convertido, que nós fomos convertidos, a palavra de Deus diz que Deus nos imputou a fé. A crença e a certeza das coisas. Então, nós estamos embasados nesses princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Né? E na continuidade ele vai dizer: ora exposto com um espetáculo, tanto para o próprio quanto para tribulações, né? De tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que todos foram tratados, em momento que todo mundo está sendo tratado da mesma forma. Né? Os hebreus estavam lá junto, participando do sofrimento, das mesmas dores, né? Assim como nós temos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Tem irmãos nossos sofrendo na Itália, tem irmãos nossos sofrendo nos Estados Unidos, tem irmãos nossos firmes, crentes, sofrendo em todos os cantos do mundo. É necessário que nós venhamos interceder constantemente diante de Deus, numa certeza absoluta de que Deus está ouvindo as nossas orações. Isso é fé. Fé é essa certeza que nós temos que ter no Senhor. O Senhor está nos ajudando, está nos protegendo, está nos orientando, está nos levando pelo caminho correto. Agora, nós não podemos relaxar. Porque quando ele diz aqui assim, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, ele vai falar do fruto da fé, que apesar da fé, apesar da tribulação, apesar das dificuldades atingir o indivíduo, ele não perde aquele sentido de ajudar o outro, de se preocupar pelo outro. Vocês se lembraram dos encarcerados na fé. Ele diz dos encarcerados, né? Ele diz aqui: vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Eu fico, às vezes, imaginando que alegria uma pessoa pode sentir perdendo tudo que tem, perdendo as coisas que possuía. Hoje não está assim, graças a Deus. Quando a carta foi escrita, as pessoas perderam os seus bens, perderam emprego, perderam trabalho. É crente? Ah, então não quero mais você aqui. Reuniu o governo lá, tira o que eles têm lá. Foram perseguidos e perderam o patrimônio, perderam tudo, foram espoliados, acabou. E o que mais me surpreende é que a fé levou eles a sentir alegria. Como uma pessoa pode ter alegria? Se você for analisar a fé nesse ponto de perder bens, de perder coisas materiais e não ser atingido por aquilo, isso é uma confirmação que essa pessoa é crente convertido realmente.
Porque um crente convertido realmente, no coração dele, não está nas coisas, nos bens. Então, se tomar as coisas de um crente convertido, para o crente convertido, que não tem o seu coração preso a essas coisas do mundo, ele não vai se sentir, não vai ter pena, não vai se sentir o pior dos homens, porque ele vai responder aqui, porque vocês têm certeza, porque a fé nos leva a crer que o nosso patrimônio é muito maior. Nosso patrimônio é muito maior no céu. Nosso patrimônio é muito grande, que é Cristo Jesus. Nós temos que ter, sempre preparado, porque a coisa está difícil? Tá. Vai ficar difícil? Vai. Será que eu posso perder meu emprego, perder dinheiro, perder minha poupança? Eu estou vendo uma preocupação grande. Quanto tempo vai durar isso? Se durar muito tempo, o governo vai perder dinheiro, não vai conseguir reafirmar. Outros preocupados, vou perder minhas reservas do banco, vou perder minha poupança, eu vou ter que gastar dinheiro com isso, com aquilo, e de acordo com o tempo que passar, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. E como é que eu vou conviver? Como é que você vai viver? Você vai viver pela fé. Porque isso na continuidade vai deixar claro para nós. Amados, a fé é isso. A fé é quando a coisa começar a ficar horrível e terrível do nosso lado, o nosso foco não muda. Não muda não é porque eu sou melhor do que os outros, não. Ele não muda porque Deus não permite você tirar o foco dele. É fé. Fé é certeza das coisas. Nós temos que ter certeza de uma coisa. E interessante que ele se sentiu alegre porque os bens materiais não pesavam na balança. Nunca pesou na possuídos vós mesmo patrimônio superior e durável. Jesus disse assim, vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Quando será que a igreja vai aprender a viver na perspectiva do céu? Porque quando um homem, quando uma pessoa crente, quando uma pessoa é convertida, ela passa a viver dentro de uma perspectiva do céu. Ela não está mais preocupada com as coisas desse mundo, ela não ama mais as coisas desse mundo. A fé leva ela a ter certeza absoluta de que ela tem algo em Cristo lá no céu. Ela tem um patrimônio durável no céu. Não se trata de bens materiais, né? Mas se trata, meus irmãos, de coisas espirituais maravilhosas. E é interessante porque a pessoa, quando sente que está vivendo hoje aqui, numa perspectiva que está indo para um lugar melhor, maior, durável, seguro, essa pessoa, com certeza, ela tem um conforto espiritual. Ela não vai se sentir atingida. Ela não vai sentir perda. Porque tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente, quando não tem Jesus no coração, e quando perde algo, parece que tiraram um pedaço dele. Parece que tiraram algo do coração dele, tiraram algo dele. Não, não. Uma pessoa salva, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que está alicerçando a sua base na palavra de Deus, ela constantemente tem certeza absoluta que tem a coisa maior e melhor para ele. E não essas coisas menores, que vai acabar. Na volta de Cristo, se você tiver um carrão, vai ficar, o ímpio vai usar. Né? Antes de Jesus Cristo vir a juízo, tá? Tudo que você tiver, quando ele vier, vai embora, acabou. Eu estou muito rico, tenho milhões. Tem pessoas que vão estar com pena de ir embora. Tem pessoas que vão ficar olhando, pensando, puxa vida, agora que eu consegui juntar um dinheiro, Jesus voltou. Olha, que pena. Que pena que Jesus voltou agora que eu podia curtir esse dinheiro. Não, tem pena não. É bem maior aquilo que vem aí. É um bem mais... Não é só uma questão de ser promissor, é durável. Não vai perder nunca mais. Não vai perder nunca mais o patrimônio que o Senhor Deus tem preparado para a sua igreja. Meus irmãos, no texto seguinte, ele diz assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Você sabe por que ele escreve isso aqui? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É bom lembrar, sabe por quê? Porque quando passar a crise do coronavírus, ou qualquer crise na nossa vida passa, e vem aquele tempo de tranquilidade, de segurança, que não tem mais perseguição, as coisas estão indo bem, você está trabalhando, voltou à normalidade, né?
coisas melhoram, a nossa tendência é esquecer o passado. A nossa tendência é esquecer as dificuldades que nós tivemos. E é interessante porque quando Deus nos permite passar por certas coisas, é que isso fique gravado no nosso currículo mental. Olha, está vindo uma crise por aí, você fala assim, bom, já passei por coisa pior e Deus estava comigo. Então, isso aí para nós não vai ser difícil de passar, não. Vamos continuar passando e vamos lutar por isso. É por isso que ele diz assim aqui no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não é porque a coisa vai ficar melhor que nós vamos abandonar. É por isso que quando chegou o vírus e não havia mais, não estava acontecendo nada de especial na vida da igreja, muito séria, muitos irmãos estavam abandonando a fé, muitos irmãos abandonando a igreja, abandonando comunhão, muitos irmãos abandonando oração, leitura da palavra, sabe por quê? Porque não está acontecendo nada. Agora, quando começa a acontecer alguma coisa séria, conversando com um irmão hoje, um presbítero, ele falava comigo, eu acho que agora, depois que passar isso tudo, o pessoal vai para a igreja, vai voltar mais firme para a igreja. Eu confessei para ele, eu tenho minhas dúvidas com isso, mas tomara a Deus que seja assim. Porque nós temos uma tendência séria, nós temos exemplos bíblicos. No período do profeta Amós, quando o povo de Israel estava desviado, o que aconteceu? Deus falou assim, vou mandar fome, mandou guerra, mandou um monte de coisa para corrigir o povo. E o texto, cada vez que Deus enviava uma dificuldade, e o povo não se arrependeu. Meus irmãos, não sejamos assim. Porque se antes do coronavírus você era um crente fraco, e o Senhor Deus falou assim, eu vou fortalecer você através desse problema, fortaleça-se. Lembre-se, Deus está presente, então eu não posso jamais tratar esses problemas, essas tribulações com leviandade. Porque quando passar, se eu voltar a ser o que eu era antes de acontecer essa tribulação, aí você tem um coração duro de aprendizado. Nós temos um coração duro, não podemos agir assim. A palavra de Deus, ela vem nos orientar, e aqui nesse texto ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Se nós somos desafiados a confiar em Deus, e às vezes para confiarmos em Deus, é necessário passar pelo deserto. Eu costumo dizer que os 40 anos de deserto de Israel, na caminhada não tinha padaria, não tinha loja para vender roupa, não tinha nada. Tudo dependeu de Deus. Mas quando chegou no final dos 40 anos, entraram na Terra Prometida, esqueceram os 40 anos. Que isso não aconteça conosco. Para nós, crentes convertidos, pessoas de fé, não é coronavírus, não é crise, não é situação difícil que me torna mais crente. Não. Eu sou crente. Eu sou servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Venha que vier por aí, continuaremos sendo servos de Deus. Antes de acontecer, no período que acontece, e depois que acontece, continuamos a mesma pessoa, fiel. Fiel no Senhor, buscando firmemente, para evitar de não aprender nada. Por isso ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E ele continua, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Quando o Hebreus olha lá para o povo, os escritores hebreus, ele fala assim, vocês passaram pela grande tribulação, passaram por dificuldade, passaram por tudo, mas prestem bem atenção. Não abandonem a vossa confiança, porque com certeza vocês precisam de perseverança. Precisa de perseverança. Necessita de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O Senhor Deus, a vontade de Deus é que você receba a promessa da segunda vinda de Cristo e ir para o céu. É disso que nós estamos falando. É uma promessa. Agora a pergunta é, como que Deus vai nos levar até lá? Deus vai nos levar através da confiança, através da fé, na busca da fé, no exercício da fé. É no exercício da fé que nós vamos chegar lá.
para que alcanceis a promessa. Né? É necessário ser perseverante. Insistir, não abandonar, continuar na caminhada. Tá duro? Tamo lá. Melhorou? Tamo lá. Procurando a mesma coisa, santidade, buscar adorar a Deus de coração sincero, se arrepender de seus pecados, andar firme diante do Senhor, meus irmãos. Esses acontecimentos, os sinais que estão vindo aí, olha, meus irmãos, leve a sério, muito a sério. É uma coisa importante nesse mundo, só uma, é a nossa vida eterna. Só uma coisa importante nesse mundo, a nossa salvação. Só existe uma instituição importante nesse mundo, a igreja. Porque a hora que Deus tirar a igreja desse mundo, o mundo vai acabar, é fim de mundo, acabou. Porque vai perder a razão da existência do mundo. Eu estou falando isso constantemente na igreja. O mundo está aí até hoje por causa da igreja. Sabe por que o coronavírus veio? Por causa da igreja. Para o mundo notar como que a igreja trata esse assunto. Como que filho de Deus trata desse assunto. Mas a pergunta que é, como é que você estava antes do vírus mesmo? Estava firme na igreja? Então não tem problema de passar por tribulação. Não tem, claro que não tem. Ué, está lá firme, está agarrado firme lá. Quando a tribulação vem, o que a gente faz? Passa. A gente passa por tempestade. A gente nunca fica agarrado na tempestade. Passa, vai embora. Aí ele diz aqui embaixo assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá como? Pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Como é que nós vamos passar por esse mundo? Como é que nós vamos ter um encontro com Jesus? Como é que eu posso partir desse mundo aqui com Jesus se o meu padrão de vida não inclui a fé? Ele diz assim, o justo quer dizer o crente, o justo, já foi justificado. O justo é considerado por Deus quando ele foi justificado. Você é crente, está salvo? Então você é justo, diante de Deus. Dos olhos de Deus você está justo, porque Cristo te justificou. Você é justo em Cristo. Quando Deus olhar para nós, ele fala assim, o meu justo, você, eu, a igreja, sabe como é que nós estamos vivendo? Nós vivemos pela fé. Você sai para trabalhar de manhã pela fé. Você vai no culto à noite pela fé. Você vai passar por dificuldades pela fé. Está desempregado? Vai vencer pela fé. O Senhor Deus vai mandar um emprego. Mas enquanto a fé estiver meia rala, ele vai deixando ela fortalecer. Vai fortalecendo. Deus é tão bom conosco que ele cuida até da nossa fé. Cuida da nossa vida espiritual. Está fraco? Está achando que vai vir um desespero? Não vai não. Não vai mesmo, porque eu estou aqui. Tá? E é bom lembrar que cada um tem uma forma de ser tratado. Tem uns que não se abalam tanto, tem uns que nem se abalam. E tem outros que se abalam demais, ficam com medo, ficam desesperados, começam, em vez de olhar para Jesus, ficam olhando para a onda. Né? Lembra do Pedro? Pois é, ele tirou o foco. Nós vamos tratar de fé nesse sentido também. Certo? Então é o seguinte, lembra-se, aquele que vem, virá. Ele não está dizendo que pode ser que venha, não. Ele disse aquele virá, com certeza absoluta. Agora, se retroceder nele, se abandonar pelo meio do caminho, se começar a ficar amarelando, eu sinto muito. Né? Mas tem que melhorar a sua relação com Deus. Tem que ter uma amizade mais profunda com Cristo. Para quando você pedir socorro, ele estende a mão. Você acredita nisso? Você confia nisso? Você confia sua vida nele? Às vezes a gente confia a nossa vida no médico. O médico vai dar uma anestesia lá que você não sabe se vai acordar. Mas você diz assim, porque o médico disse que você vai ficar bom, você confia. Você entrega a sua vida na mão dele, ele dá anestesia, você sai do ar, dorme, pode até morrer, mas você confiou no médico. Às vezes eu fico pensando que às vezes nós confiamos mais no médico que em Deus, que é o Senhor da vida. Aí ele continua, ele vai dizendo, explicando, né? Fala bem claro para nós, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Depois ele diz de novo aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Tá pegando experiência? Glória a Deus por isso, oh Deus. Tá ficando firme, não tá?
Claro que está. Nós vamos sair do coronavírus mais firme que nunca. Uma fé terrível, terrível. Pode vir 10 coronavírus depois. O senhor falou, vou mandar um agora para fortalecer. E vai dar uma reforçada. Daqui a pouco eu vou mandar uma crise mais séria. Aí quando a crise mais séria vem, você vai pensar assim, bom, lá atrás nós passamos porque o Senhor era conosco. E vamos continuar passando. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meus irmãos, nós temos algo para dar conta a Deus. Você não vai dar conta a Deus somente pelo seu corpo. Acima de tudo, nós vamos dar conta a Deus da nossa alma. E o escritor diz aqui que nós não somos daquele que retrocede para a perdição, perder a alma. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A nossa fé nos leva diante de Deus, em busca de santidade, em busca de correção, em busca de disciplina. É tão bom quando a gente aprende que está fazendo alguma coisa errada, o Senhor Deus vem de lá e bate com o cajado. Bate. O bom pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo do bom pastor, né? Só que agora não. Aqui Jesus Cristo, eu sou. Ele não diz que ninguém mais é o bom. Ele é. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? E é interessante ter um cajadão na mão, hein? Aquele cajado, de vez em quando, pega na perna da gente, dói. Tão bom quando dói, né? Eu costumo dizer que é dor de alívio. Já sentiu dor de alívio? É bom sentir dor de alívio. É quando você sente aquela dor terrível, alguém vai lá, aperta, e a dor vai embora. Dói e vai aliviando. Que benção. O cajado de Cristo funciona assim. Mas quando chegar no capítulo 11, meus irmãos, o autor vai definir fé. Ele vai deixar uma fórmula aqui, que muitas pessoas acham que, olhando para o texto, já decorou, que já sabe. Que não é bem assim. Nós vamos descobrir, nós vamos estudar aqui alguns heróis da fé, nesse período que tivemos aí, né, em prisão domiciliar. Nós vamos depois, então, discutindo devagarzinho, nós vamos aprender. Mas quando chega no capítulo 11, ele vai falar da natureza da fé. Ele diz assim, ora, depois que ele disse para o povo não perder a fé, permanecer na fé, lembrar que a fé trouxe vitórias no passado, lembrar que a fé se faz presente hoje, necessária, presente hoje, ele agora vai explicar a natureza da fé. Ele vai dizer para nós assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E mais adiante ele vai, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que nós vamos descobrir depois. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é a certeza disso. Mas você tem certeza? Certeza do quê? Ah, mas eu tenho certeza, eu tenho fé. Né? Às vezes a pessoa chega para você, eu tenho uma fé tremenda, como se ele administrasse totalmente a fé. Não é assim que funciona. A fé é um instrumento de Deus para a nossa edificação. Deus vai usar a fé, ela no início é chamada fé objetiva, que foi a fé salvífica. E a fé subjetiva é a fé que nós vamos vivendo com ela. E ele deixa claro uma coisa, a certeza do quê? Certeza das coisas que Deus prometeu. Certeza das coisas que estão na palavra dele. Deus prometeu que iria vir tribulação. Pode ter certeza que vai vir. Mas ele prometeu também que não mandaria nada que fosse além das nossas forças. E nós temos certeza que não vai vir nada além das nossas forças. Porque fé é a certeza daquilo que ele diz. Se Jesus diz algo acontece. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, vem. O Pedro vai. Por que Pedro foi? Porque Pedro acreditou na palavra de Jesus. Nós vamos tratar desse assunto em outra ocasião. Ele acreditou na palavra de Jesus. A sua fé hoje é embasada no quê? No disse-me disse? Em historinha? Não. A nossa fé é embasada na revelação da palavra de Deus, naquilo que Deus diz. A nossa fé esbarra na soberania de Deus.
Não adianta você dizer que tem fé, que a sua fé muda a soberania. Não muda nada. Porque aquilo que nós vamos pedir a Deus é aquilo que Deus determinou. Você crê nisso? Tem certeza disso? Ela não ultrapassa a palavra de Deus. Fé não é autoconvencimento. Tem pessoas que se convencem de certas coisas e vai associar isso à fé. Mas o escritor aos Hebreus deixa bem claro que não é nada disso. A fé é a certeza das coisas que Deus diz. É a certeza das promessas cumpridas. Se você quer um alicerce para a fé, lembra do passado. Pega a história da Bíblia. Nós temos aqui para aproximadamente 7.000 promessas, cumprindo-se literalmente. Isso é fé. A fé não é uma invenção. A fé não sou eu que adquiro. A fé é posta, a fé é dada, é um dom de Deus. É Deus que coloca no meu coração, coloca no nosso coração. Por isso eu passo a ter certeza de coisas. Se eu fizer uma pergunta para o irmão, você acredita que Cristo morreu na cruz? Ah, eu creio. Você viu? Aí tem algum que diz, eu vi. Viu como? Eu vi pela fé. Isso? Você viu pela fé? Pois é, a palavra de Deus diz isso claro. Porque se você realmente crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, não foi porque simplesmente alguém me disse, o irmão do lado me disse, não. Foi porque a palavra de Deus disse isso. Foi porque a palavra de Deus diz que ele morreu na cruz. E essa fé faz eu ter certeza absoluta que é conforme está escrito. Não invente coisa, tem um monte de igreja inventando coisa, chamando de fé. Não é. É a certeza e ter convicção de fatos que não se veem. Não é verdade? Se você tem convicção de coisas que você não vê, a minha pergunta surge. Você acredita que Jesus vai voltar? Com certeza você balança a cabeça dizendo, claro que ele vai voltar. Aí eu posso estar convencido disso. Eu posso ter me convencido que ele vai voltar. Mas de onde procede essa sua fé? De onde vem essa sua certeza que ele vai vir? A minha certeza vem da palavra de Deus. Ele disse que ia vir. Ele disse, eu vou voltar. Ele. E então, quando eu creio absolutamente na palavra dele, eu passo a ter certeza e convicção de coisas que eu ainda não vejo. Ele não veio ainda, mas disse que vai vir. E é isso que acontece conosco. Isso é convicção de fatos que não se veem. Deus fez grandes promessas para a sua vida. Você conhece elas? Deus tem promessa para a família. Você conhece essas promessas? Deus ensina como educar nossos filhos. Você tem certeza que a palavra de Deus é a única base de fé para isso? Ou será que você vai inventar história para criar família e filho? É criada dentro de um padrão estabelecido por ele. E eu tenho certeza que aquele padrão ali é o único e verdadeiro que faz realmente funcionar. Porque tem um monte de gente achando que pode educar filhos e família à sua maneira. Não tem sua maneira. O trabalho que você arrumou, você tem certeza que foi Deus que arrumou? Tem certeza absoluta? E quando você perdeu esse trabalho, você tem certeza que Deus permitiu? Isso. E você tem certeza que vai arrumar outro? Então você desenvolva a fé. Porque ele não tem prazer em ver você passando necessidade. Criou-se uma imagem de que crente tem que ser pobre, não pode ser letrado, não pode ser culto, que crente não pode ter um carrão, que crente não pode ter uma boa casa, crente pode ter isso tudo. Crente pode ter isso tudo. Desde que ele não coloque o coração dele nisso. Desde que ele não coloque o seu coração nas coisas. Porque aqui no texto nós lemos muito tranquilamente que o texto diz o quê? Que eles ficaram felizes quando tiraram as coisas que eles tinham. Se você botar o seu coração nas coisas, quando você perder o seu carro, você vai ficar triste, vai chorar, vai reclamar um monte, não vai querer nem pedir carona para vir para a igreja, não vai vir na igreja, ficar deitado, aborrecido. Não, a minha fé não é baseada nisso, não. Eu tenho certeza absoluta que Deus me deu e vai continuar me dando aquilo que eu posso ter. Lá atrás o salmista falava, não me dê demais para mim não me afastar. Não me dê de menos para mim não blasfemar.
Me dê a quantidade certa. Dado por Deus. E eu tenho certeza que o que está acontecendo comigo é Deus. Às vezes a pessoa fica preocupada. O que será o amanhã? Jesus disse o quê? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai o mal para o seu próprio dia. Você não pode mudar o amanhã. Você não pode mudar o hoje para mudar o amanhã. Meus irmãos, a nossa relação com Deus é baseada em princípios de fé. Que nós venhamos, meus irmãos, no decorrer da nossa vida cristã, tá? Crer nisso constantemente. Nós vamos encerrar esse momento de culto ao nosso Deus. No próximo vídeo, na quinta-feira, nós vamos entrar e falar em outro aspecto da fé, como ela acontece em pessoas, cada um tem uma situação, cada um tem uma forma. É por isso que Deus constituiu a sua igreja, falou da comunhão. Nós devemos compartilhar a forma como Deus está exercitando a nossa fé. Cada irmão tem algo a acrescentar, cada irmão tem algo a ensinar para o outro, cada irmão tem uma experiência diferente. E que nós, unidos em Cristo, possamos, então, estando sabedores de que Jesus Cristo está no controle, né? Nós poderemos compartilhar um com o outro. Deus tem sido comigo, Ele também vai ser contigo, Ele é contigo. Que Deus abençoe a nossa igreja constantemente. Ela está sendo abençoada, né? Extremamente abençoada. Você viu que veio esse coronavírus aí, nós estamos indo em comunhão aí, ó. Vocês estão aqui olhando para a minha cara bonita, né? Eu sou bonito, sabe disso, né? Tem bastante gente fora também. Então eu gostaria que os irmãos soubessem disso. Viu? Nós não vamos esquecer um do outro. Eu não estou vendo, mas eu tenho o privilégio de servir com vocês. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Nós vamos encerrar com uma oração. Tá? E continue orando pela família da Tatiane, tá? A esposa do Paulo, presbítero Paulo. Tá bom? Nós vamos orar. Você pega a sua família agora, vai orar, pegue todo mundo, leva lá para orar, ora onde você está. Oremos então para encerrar esse momento de culto. Santo Deus, nós te agradecemos imensamente por esse privilégio que tu nos concede, de podermos estudar a tua palavra e levar ao conhecimento do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, dando-nos força e sabedoria. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que tens nos derramado. Continue, Senhor Deus, confirmando a nossa fé a cada dia. É o que te pedimos no nome glorioso de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai.